A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos saúda é o vosso amado irmão em Cristo, cooperador Davi Daniel. E aqui, estamos hoje para deixar alguns testemunhos dos irmãos que vieram aqui na congregação contar o testemunho, outros irmãos também que enviaram testemunho. E está acontecendo grandes sinais e prodígios, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Está acontecendo grandes sinais e prodígios tanto aqui no Ministério do Rio de Janeiro, como também no Ministério lá de Vitória do Espírito Santo, onde abrimos, uma congregação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a congregação ela só tem de se expandir cada vez mais. Então, a primeira bênção, é o Ministério da IPMC que vai contar, eu estou aqui para contar, que foi essa bênção de Deus abrir a porta para o ministério e para outros lugares, porque Deus já está soprando o nome do ministério para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira bênção em nome da Igreja Pentecostal Missões de Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vocês que creem que vão receber a bênção, a vitória, vocês que têm um pedido de oração, deixa o pedido aí no comentário que nós vamos estar escrevendo para colocar no caderno de oração, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ou nos mande lá no e-mail, caso você é uma pessoa mais reservada, o e-mail da igreja é missõesemcristo.ipmc@gmail.com. Então manda lá, o e-mail vai estar aí também, mandem lá para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E logo estaremos fazendo uma outra live com uma chamada para falar para os irmãos por que ficou tanto tempo sem oração, por que o pastor ficou sem fazer oração. Mas aqui só para avisar é porque o nosso computador aqui, da onde a gente fazia a live, ficou ruim. Então esse é um dos motivos que não estava tendo oração. E a gente também vai estar explicando os outros motivos em uma outra chamada, em outro áudio, amém? Porque aqui mesmo é só para contar bênçãos, porque para ver bênção vai ter batalha, para ver bênção vai ter o inimigo tentando acabar com a nossa vida, assim como o inimigo tentou também, e por causa dessas bênçãos, grandes bênçãos que Deus tem feito, o inimigo resolveu tocar no nosso aparelho para fazer as lives, mas nós já estamos dando um jeito nisso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então fique aí com os testemunhos, amém? E Deus abençoe cada um de vocês. Creia que Deus está dando a vitória para vocês também, porque Deus faz os sinais a larga distância, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu queria dizer para vocês que eu estava muito ruim há muito tempo. Eu vinha com uma dor no meu joelho muito grande. Eu me sacrificava muito para chegar até aqui. E a minha coluna também. Porque eu já tenho uma cirurgia de coluna. Eu tenho 5 cirurgias de intestino, tenho 5 de uma vista só. E eu já não estava conseguindo enxergar direito. Vinha aquela nuvem na frente da minha vista. E a dor era muito grande na vista. Eu vou dar um jeito nisso. Vou procurar um oculista, que vai resolver o problema. Aonde que eu vou? Sabe uma coisa? Eu vou na igreja hoje. Foi domingo. Vou sair, vou para a igreja, porque eu sei que tudo isso vai acabar. Eu tenho certeza, eu tenho fé. Aí cheguei aqui, o pastor estava em jejum, era umas 6h30 mais ou menos. Ele me entregou uma revelação de uma vovó Camina, que a minha mãe trabalhou a vida inteira com ela. Que estava no meu joelho, tentando me botar cega. E graças a Deus, eu cheguei em casa, dormi tranquila. Eu estava assim, eu não aguentava. Eu fazia qualquer coisa, ou ia em algum lugar de manhã. Eu chegava muito cansada, meus pés doendo, queimando. Meu joelho não firmava em pé. Aí eu deitava, eu dormia para poder vir aqui 3 horas. Aí de domingo para cá, graças a Deus, acabou tudo. Glória a Jesus! Glória a Deus! Acabou na vista, acabou no joelho, nas pernas. Eu já não estava mais aguentando, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, vou para algum lugar, não é possível. Aí que eu tenho que morrer. Mas eu vou sair dessa. Porque ninguém aguenta viver com dor toda a vida. Uma coluna estourada. 5 cirurgias de intestino. Mais 5 cirurgias na vista. Mais esse problema todo. Aí, graças a Deus, dali para cá eu não senti mais nada. Aleluia! Aleluia!
E eu louvo esse Deus por isso. E agradeço ao pastor, porque ele se interessou, fez um jejum, coisa que a gente não consegue fazer. Quem vai ficar até 6, 7 horas da noite? Só tendo muita força e muita unção, né? E ele fez esse propósito e eu, graças a Deus. Hoje eu até deitei um pouquinho depois do almoço para fugir do calor. Mas não, fiquei na cama. Levantei logo. Essa daqui estava na piscina, ficou o dia inteiro na piscina. Ela está aqui, mas não almoçou ainda não. Não está em jejum, porque não me rouba nada. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para a igreja que eu também estou muito feliz, né? O meu caso não é tão parecido com o dela, mas é dor do mesmo jeito, né? Que seja dor da alma, dor da carne, dor espiritual, mas é dor, né? A gente sofre. Né? Tem uns meses atrás, né? Eu estou ali com uma prima, Vani, com a minha irmã Iraci, a minha irmã Rose, né? Que são testemunha do que eu vou falar agora. A minha irmã aqui atrás também, que eu contei para ela também, e ela está, desde que eu falei com ela está orando, ela está no propósito, está levando para o monte, né? Pedidos de oração e orando, intercedendo junto comigo, porque a gente sozinha, como a irmã Marildo falou, a gente não tem força, a gente não aguenta. Mas junto com a igreja, a gente vence as barreiras, os impedimentos que vêm para cima de nós. Porque se a gente não tiver a força dos irmãos, das irmãs, e não tiver fé em Deus e não lutar, a gente não vence. A gente não vence, não passa as barreiras, a gente não sai desse vento. Porque eu tenho passado por ventos e ventos fortes. Não é qualquer vento, não. É vento mesmo, de me derrubar. Mas o Senhor tem me levantado. O Senhor tem me levantado, o Senhor tem me colocado de pé, o Senhor tem me dado sabedoria. De dezembro para cá, então, o Senhor tem palestrado comigo, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me mostrado as coisas, e graças a Deus. E hoje eu vim aqui, eu falei, mês de dezembro eu nem vim aqui, né, irmã? Nem pude vir aqui. Depois que eu saí de Guapi, da casa da minha irmã Vani, que eu voltei para minha casa, né? As coisas ficaram estreitas para mim. Fiquei sem dinheiro para poder vir aqui, porque ali eu não preciso de dinheiro de passagem, mas lá em casa eu preciso de dinheiro de passagem para mim vir. Mas hoje o Senhor criou condições e eu estou aqui, né? A minha filha cismou, que é a Luana, vocês sabem quem é. Eu trago sempre foto dela para orar, as irmãs estão sempre orando, sempre intercedendo por ela, né? As minhas irmãs biológicas que estão ali estão sempre orando por ela, né? Que é a sobrinha delas, né? E orando, todo mundo orando. Lá na minha igreja, no Jardim Guapimirim também, toda a igreja em peso orando também, a igreja da avó dela também, todo mundo orando. Ela cismou de sair de casa, saiu, eu deixei ela sair, porque tem hora que você tem que abrir mão, você tem que abrir a gaiola, tem que deixar o passarinho voar, entendeu? Porque você crê que Deus vai trazer de volta. Aleluia. Que seja inteiro ou quebrado, mas o Senhor vai trazer. Aleluia. Nem que bote num leito, mas o Senhor traz de volta. Porque você confia, você crê, você pede e Ele traz. Do jeito dele, na hora dele, Ele traz. Né? E minha filha hoje está aqui, ó. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu orei, eu chorei, eu pedi ao Senhor, traz a minha filha de volta, porque o Senhor me deu para mim cuidar. Se o Senhor me deu ela para mim cuidar, é comigo que ela tem que ficar. Foi muita luta, muita oração, muito choro, mas o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero passar o Natal sem minha filha. Eu não aceito passar o Natal sem a minha filha. Porque os meus filhos são casados. Cada um fica com a sua sogra, com as suas esposas para lá, ninguém vai para minha casa. E eu ia ficar, eu e meu esposo sozinho. Mas o Senhor devolveu a minha filha. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele devolveu a minha filha. Nós sentamos, nós conversamos, botamos os pingos nos i e nós estamos entendendo como a gente nunca se entendeu na vida. Porque o Espírito Santo de Deus é fiel na nossa vida. E eu sei que a minha filha está afastada da presença do Senhor por pouco tempo. Aleluia! Porque o Senhor vai trazer ela de volta. Porque ela sabe qual é o lugar dela.
porque ela é uma menina passada pelas águas, uma menina que conhece a palavra, que já participou do sangue. Então ela sabe onde é que é o lugar dela. Na hora certa, o Senhor vai trazer de volta, porque Deus está trabalhando na mente e no coração, tanto dela quanto das coleguinhas dela da escola, e mesmo aquelas que não são da escola, mas que são coleguinhas dela. Eu oro para todas elas, independente de raça, de cor, de idade, eu oro para todas elas, para que Deus entre com a providência e Deus liberta cada uma delas de todos os vícios, do homossexualismo, da prostituição, seja lá do que for, mas o Senhor há de libertar cada uma delas. Então eu creio, eu estou aqui para dizer para as irmãs, não desista, nunca, creia no Senhor, porque na hora certa o Senhor bote o pingo nos is. É só nós pedir e acreditar, ter fé que Ele faz. Como a irmã contou, eu estou contando meu testemunho, porque Deus é fiel para garantir a nossa vitória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né, igreja? Ficaram aí com 2 testemunhos, um de cura, outro testemunho, né, de Deus trazendo de volta a filha da irmã para casa. E o próximo testemunho agora que o irmão vai contar foi um testemunho que aconteceu em uma das orações da madrugada aqui no canal da igreja, que nós estávamos orando para Deus curar, e ele foi curado para a honra e glória de Deus. Agora ouvem aí o testemunho na voz do irmão. É o irmão Pedro. A paz do Senhor da terra, irmão em Cristo e irmão Davi Daniel. Irmão, eu estava orando ontem com você. Eu senti minha mente assim, irmão, muito conturbada, assim, o inimigo estava atacando muito minha mente. Irmão, mas aconteceu algo assim maravilhoso. Irmão, que eu sempre oro para Deus curar meus órgãos, tudo curar por dentro, né? E eu senti, irmão, o calor do Espírito Santo queimando meu estômago. Eu senti, irmão, aquele calor bom, aquele calor muito suave, aquela presença boa, irmão. Eu creio que Deus estava curando algo ali oculto no meu estômago, irmão. Deus curou, irmão. Deus me curou ontem. Deus me curou algo ontem. Curou, irmão. Na sua oração, Deus curou. Maravilha. Ficamos aí então com esse testemunho de cura. O próximo testemunho vai ser da irmã que veio aqui no culto, veio aqui na igreja. No final do culto, ela fez um pedido de oração para o pastor orar, para que ela viesse a conseguir vender a moto. Mas Deus é tão fiel que Deus não deu apenas a venda da moto, mas deu algo a mais. Ouve aí o testemunho na voz da irmã, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pedi o pastor para me ajudar na oração, para mim conseguir vender a minha moto, que eu não estava conseguindo vender. Aí passou, né? Aí eu deixei passar uns tempos, aí eu agarrei e joguei no desapego, né? Tirei retrato e joguei, falei assim, seja o que Deus quiser. Aí começou gente querer saber o preço, né? Aí eu senti de Deus para mim não vender nesse coisa, para me esperar no Senhor. Aí eu esperei no Senhor. Aí foi indo. Aí toda vez que eu passava na rua, eu olhava assim, olhava. Eu falei assim, Jesus, está nas tuas mãos, o que tu fazer para mim tá feito. Amém. Aí me passou, aí eu senti vontade de fazer pagar, fazer um consórcio, né? Aí fiz o consórcio, mas continuei com a minha moto. Aí foi indo. Aí quando foi semana retrasada, aí uma irmã lá da igreja minha virou pra mim e falou assim, Janete, você ainda tá interessado para vender tua moto? Eu falei assim, tô, em nome de Jesus, tô. Mas quanto que você quer? Eu falei assim, bom, eu tô pedindo tanto. Se você tiver o teu alcance, você que sabe, mas eu quero o dinheiro todo na mão. Aí ela virou e falou assim, todo eu não tenho. Eu falei assim, então tá na mão de Deus. Aí me passou. Aí eu fui pra casa, eu falei assim, Senhor, se o Senhor tocou nela para ela me perguntar quanto que eu queria, tá na tua mão. Aí eu agarrei, liguei para ela, falei assim, vem cá, tem como você dar um pulinho lá em casa pra gente conversar? Aí ela falou assim, Janete, é benção tua e benção minha. Eu falei assim, bom, tá na mão de Deus. Eu agarrei, não esquentei a cabeça não, né? Deixei.
Aí quando foi no fim de semana, ela liga pra mim e fala, Janete, tô indo aí agora, que eu tô precisando mesmo da tua moto. Eu falei assim, olha, tu que sabe. Aí ela já veio com o dinheiro na mão, me deu o dinheiro na mão, aí né, passou. Aí o que que meu marido fez? Eu já estava pagando consórcio, né? Aí meu marido, que já estava cansado de me ver andando de bicicleta, eu tanto tempo sem andar de bicicleta, que eu ia ali, pegava a moto para ir, ia no lugar, pegava a moto. Aí eu sempre reclamando com ele, eu falo assim, poxa, estou com uma dor nas pernas, isso, tanto tempo sem andar de bicicleta. Eu estou com as pernas que não aguento mais, mas eu tenho que trabalhar. Só que quando eu for para longe, eu vou ter que arranjar um Uber para me levar e me buscar. Aí eu agarrei e fiquei, né? Aí eu agarrei para cima na bicicleta, vim, fui pro monte, falei, Senhor, tá nas tuas mãos, o que tu fazer para mim tá feito. Aí meu marido passou em frente a loja onde vende moto, aí ele já tinha pegado um carro e tinha vendido. Aí eu falei com ele, falei assim, Jorginho, eu não quero que tu paga as coisas para mim, desse esse dinheiro aí que eu quero trocar o piso da minha cozinha. Então, desse dinheiro guardado. Aí, o que ele fez? Ele passou meu dinheiro, comprou aquela moto ali, sem eu saber. E quando eu cheguei em casa, estou lá fazendo minha comida, né? Para mim poder sair para mim trabalhar de bicicleta. Aí, eu estou lá fazendo minha comida. Ele falou assim, Janete, vai lá ver se é aquela cor mesmo que tu queria. Eu virei e falei assim, Jorginho, pode ser branca, pode ser preta, pode ser... O importante é que eu quero uma coisa para me andar. Aí, né? Aí, dali a pouco, só vejo o rapaz da onda ali, né? Entrando lá para dentro da minha varanda. Ô, dona Janete. Aí eu olhei e falei, ixi, que voz é essa? Vai lá atender, pode ir lá. Aí ele virou e falou assim... Aí o Jorginho virou para mim e falou assim, Janete, vem cá para tu ver uma coisa. Quando eu cheguei, ele chegou de moto, botou a moto na minha varanda, né? Aí me chamando, né? E os documentos já estavam todos prontos no meu nome. Aleluia. Eu não sei o que ele fez, que o negócio estava tudo pronto. Ainda chegou com a notinha fiscal na mão, já para me dar. Aí eu falei assim, Jesus. Aí, Jorginho, aí meu marido olhou para mim, virou e falou assim, é assim mesmo que tu queria? Eu falei, meu filho, de qualquer jeito tá bom, o importante é eu ter uma coisa para me andar. Agora eu vou para Caneca Fina, vou para o parque, vou para lá, e ainda arrumei coisa de dinheiro para mim ir para cá, tá? Deus é tão fiel que... Viu como é que Deus é fiel? Esse é o Deus que nós servimos, tá vendo? Botar as fé em prática, porque é assim que Deus faz. E já tem dinheiro para ir para cá, e eu falei com ele, falei assim, ó, o dinheiro tá aí, leva, em pra cá. Aí lá, mas tu tem que estar junto, eu falei, se vira, leva. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Deus, Ele é Deus que dá bênção espiritual, bênção material, Ele dá cura, Ele abre porta, Ele dá livramento e libertação. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Com esses testemunhos, a minha fé é altamente edificada. Agora nós vamos ficar com mais um testemunho, amém? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E esse testemunho faz parte aqui da igreja, amém? É da irmã Lúcia, aonde nesse testemunho a gente chegou de viagem lá de Vitória do Espírito Santo, e aí a irmã está contando testemunho porque lá em Vitória Deus fez grandes sinais e prodígios. E nisso a irmã chegou lá na casa dos parentes dela contando essas bênçãos, esses sinais e prodígios que Deus fez, e eles em forma de fé falaram, olha, já que Deus fez esses sinais todos lá em Vitória, então nós queremos que a irmã faça uma oração por nós. E houve aí na voz dela o testemunho glorioso da parte do Senhor Jesus. Quando eu tive, na quarta-feira eu não vi o culto, porque eu fui para casa do meu filho, tinha que resolver problemas com ele, da mudança dele. Então, mas irmão, lá ele me levou para a igreja dele, nós assistimos um culto maravilhoso, um culto abençoado, que foi um culto pela despedida dele daquela igreja. Então, foi uma bênção maravilhosa, o Senhor falou grandemente naquele lugar. Aí, quando chegou de noite, nós estávamos lá, minha nora, quando eu cheguei lá, minha nora estava com o braço assim, encolhido. Eu perguntei para ela o que foi, ela falou, é aquela dor, que o meu braço já foi operado e continua doendo. Aí ela falou assim, já que a senhora contou tanta bênção lá, e fez tanta cura lá,
a senhora hoje vai orar o meu braço, a senhora e seu filho vai orar o meu braço e meu braço vai ficar sarado. Amém. Aí eu peguei e falei, tá bom. E quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava sentindo dor, estava fazendo as coisas com a mão só, eu quis ajudar ela, mas ela não deixa eu fazer nada. Aí, mas eu queria que ela pedisse para me fazer oração. Falei, eu queria que o senhor usasse ela, que ela me pedisse para fazer oração. Aí, já que ela pediu, eu falei, Elia, vamos orar o braço dela. Aí oramos o braço dela, a Elia falou, mãe, eu não posso ungir. Então a senhora unge. Aí eu peguei e ungi o braço dela, aí coloquei a mão sobre o ombro dela, aí o nervo do braço dela fazia assim, debaixo da minha mão, dando aqueles pulos assim. Aí eu continuei orando, 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 orando. Aí quando saiu dali, ela falou, minha sogra, eu tenho muitos dias que eu não sei o que é dormir. Eu rolo a noite toda na cama para seu filho de testemunha aí. Aí dali para lá ela passou a dormir, passou a mexer com os braços, começou fazendo as coisas dela. No dia seguinte já pegou a vassoura, já foi fazer a faxina dela. E graças pela honra do meu Deus, ela ficou bem lá, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito maravilhoso. Eu falei para ela, fica firme, continua firme. Trouxe a foto dela, botei ali para ficar ali para orar. Então vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. A mudança dele, o Senhor já está na frente preparando tudo, já preparou o lugar, já preparou a casa, já preparou o patrão que o Senhor queria para ele, o Senhor já preparou. Aleluia. Então isso é muito maravilhoso. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo aí, igreja? É assim que Deus faz. Deus, ele não usa apenas um de uma congregação, ele usa todos da congregação, pois todos nós somos um só corpo da parte de Cristo, amém? E aí os irmãos colocou a fé em prática, Deus foi lá, usou a irmã, e a irmã foi usada para levar a cura, e a outra irmã foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ficar com um testemunho belíssimo da nossa irmã Lucéia Barcelos, que aconteceu lá em Vitória do Espírito Santo. Foi um dos sinais e prodígios que aconteceu lá naquele lugar. E ela vai estar falando aí sobre o testemunho dela, amém? Que ela estava doente, mas Deus curou para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fique aí com o testemunho para vocês saberem mais a fundo como foi esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou aceitando não somente para a questão de orar, mas para como foi essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa tarde, que eu nem ia vir no culto hoje, quase que eu não venho, né? Não ia conseguir vir no culto hoje. Mas o Senhor despertou, preparou, eu cheguei aqui para a melhor parte, que foi a palavra, né? Para estar participando junto com os irmãos. E também para agradecer a Deus e também testificar, já que tem a irmã que está aqui também, para testificar e glorificar o Senhor, para que eu seja um daqueles 10 leprosos, pelo menos que eu seja como aquele um que veio para poder testificar e agradecer a Deus pela cura recebida, né, de um processo. Claro que tem coisas que às vezes tem coisas que Deus cura na hora, tem coisas que Deus vai curando de pouquinho em pouquinho, porque às vezes Deus sabe a maneira de trabalhar com cada um. Às vezes com o próprio processo de enfermidade, Deus trata o nosso espiritual e o nosso carnal. Então às vezes com enfermidades, com situações diversas que a gente passa, é Deus nos ensinando, Deus nos moldando. Então recentemente eu tinha feito um exame no ano passado, meados do ano passado. Eu estava tendo muita hemorragia, assim, de maneira até exagerada. Aí eu fui fazer um exame e constou ali que eu tinha um cisto, era um cisto pequenininho, de 3 centímetros, a médica falou que não era nada que me preocupar. Aí foi quando eu fui fazer uma viagem, né, que se estendeu um pouquinho mais, quando eu estive lá com os irmãos do Rio, e Deus preparou todas as coisas para eu estar vindo aqui. E nesse período da viagem, graças a Deus, essa hemorragia já tinha dado uma cessada. Só que depois voltou de novo, né? E voltou e teve outras situações, outras coisas que aconteceram. Aí eu fiz o exame, aí voltei na médica, na época quando eu fiz o primeiro exame não tinha mostrado a médica, demorei em mostrar. Aí fui agora essa semana e mostrei, aí constou lá que não tinha mais nada.
Só que eu estava tendo muita hemorragia da mesma forma. E ela falou assim, bom, antes de pedir novamente outro exame, a médica falou, não deve ser esse cisto que ela tinha olhado no primeiro exame. Tão pequenininho, não está causando essa hemorragia, não. Deve ser outra coisa. Aí quando eu fiz o exame, e nisso a minha barriga tinha inchado mais, o lado esquerdo, que era justamente do lado esquerdo que tinha tido esse cisto, eu falei, pronto, o cisto aumentou, o negócio deve ter explodido dentro de mim, deve estar causando uma infecção, porque eram dores terríveis que eu tava, começou a me dar. Desse lado esquerdo estava sendo revelado direto que Deus estava visitando o meu lado esquerdo, estava querendo paralisar, várias coisas, a situação. E nisso a irmã Maria tinha até passado a revelação no monte, que ela via um caroço, ela nem sabia que eu tinha esse cisto, que ela via um caroço que estava do tamanho de um limão, e que via quando ele estava para estourar, e que ali ia me causar grandes problemas, que Deus estava entrando com providência naquele momento. E nisso também, quando nós fomos, as irmãs que tinham orado por mim, eu pedi oração para elas também. Um dia nós orando lá no vale, a irmã Elma foi, colocou a mão em mim lá também, orou, né? Deus usou ela no mistério ali, e ali eu senti que Deus tinha me operado. E conclusão de tudo isso, né? Aquilo que para o médico parecia ser uma coisa simples, eu sei que se tornou algo espiritual, que o diabo tentou trabalhar naquilo tudo ali também. E algo muito interessante, depois que a irmã foi passaram para mim, é que Deus já havia falado para ela que tinha me curado e que contou o porquê que eu estava nesse processo de dores, de muito sangramento, aquela coisa toda. É porque Deus falou que estava fazendo uma cirurgia em mim sem anestesia, e realmente. E teve um dia que eu peguei e falei com Deus, que eu fui ajoelhar para orar, esse lado meu repuxava tanto, doía tanto no meu osso, da minha perna, tudo doía. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando nem orar mais. Aí eu falei, vou deitar. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me visita à noite, se eu quiser fazer uma cirurgia em mim aqui, eu deitadinho, o Senhor faz a cirurgia. Então, foi confirmação daquilo que a irmã tinha passado através do Daniel, ele comentou comigo, né, devido a um sonho também que Deus tinha passado para ele. E Deus fez essa cirurgia, e eu creio, né, pela fé, vamos crer que esse inchaço foi... Porque quando há uma cirurgia, há um inchaço no local, uma inchação, então o processo de sangramento, tudo. Então foi tudo isso que eu tive. Para o médico não tinha nada, estava tudo normal, tudo bonitinho. Só que eu estava passando por um processo onde tinha muito. Tanto que no primeiro momento, a médica quando passou para mim, ela chegou até a me pedir um exame de gravidez, que ela chegou a estava tendo um aborto, porque era muito sangramento e muito, né, expelindo os pedaços mesmo, né? Então, assim, eu creio que verdadeiramente Deus fez essa cirurgia, mesmo sem ter ficado ali constando, nada, mas eu creio, porque eu sei o que eu passei, as irmãs sabem, né, que o processo que eu passei, o que Deus mostrou. Então eu glorifico ao nome do Senhor por essa cura. Maravilha, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Tá vendo, igreja, como Deus ele faz? Deus fez uma cirurgia na serva do Senhor e verdadeiramente foi uma cirurgia sem anestesia, porque quando a serva do Senhor orou por ela lá no monte, que eu estava presente, ela falou que sentia a mão de Deus tocando ali no cisto que ela tinha. E logo depois daquela oração, ela começou a sentir grandes dores em casa. Grandes dores e sangramentos, muitos sangramentos saindo. Antes já estava saindo bastante sangramento. Depois daquela visão e daquela oração, começou a haver mais sangramento ainda. E aí o Deus falava para ela, usando a serva Josielma, que estava fazendo uma cirurgia nela, só que sem anestesia. E verdadeiramente foi assim que aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar agora com mais um testemunho, dessa vez com a nossa evangelista Josielma. Também aconteceu sinais e prodígios na vida dela, lá naquele lugar, lá em Vitória do Espírito Santo, porque Deus ele faz sinais e prodígios para aqueles que estão do lado de fora da congregação e também faz sinais e prodígios para aqueles que estão aqui dentro da congregação. Então fique com esse testemunho de bênção para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu tinha esquecido, eu tinha explorando meus 2 pés. Nesse lado aqui, era um caroço desse tamanho que doía, era outro caroço aqui, enorme, que doía. Aí, de repentemente, a gente estava lá batendo papo, conversando, né, que ainda não estava a hora de culto, acho que de noite já, né, na hora da gente dormir, sei lá. Aí, de repente, eu olho pro meu pé e falei assim, gente, eu tinha 2 explorando aqui, agora não tem mais, ficava assim, ó, enorme, ele saía daqui. Enorme. Eu falei assim, gente, o negócio meu eu nem vi.
Aí eu pensei, daí eu sentia muita dor, né? No meu pé. E aquilo, ia ter que operar, que eles falavam antigamente, que era um tal de lombinho, né? Eu já tinha isso desde criança. Aí de repente lá, eu olho, cadê o meu lombinho? O lombinho foi pra panela e comeram, eu nem vi. Mas foi a maior vitória, né, que eu tive lá, e só lembrei também, não sei nem quando, nem o dia que foi curado. Só sei que ele não toma mais com esse lombinho aqui do lado, ele saia fora, papai. Quando eu tinha sapato, calçava sapato, ele prensava assim, do irmão, assim, ó. Eu levei isso lá, aqui já fui ver lá. Não foi lá, porque foi lá que eu me despertei, o lombinho foi embora. O lombinho já é. Glória a Deus. Amém. Isso é para os irmãos ver, amém, que Deus ele não cura apenas aqueles que estão lá fora, ele cura também aqueles que estão dentro. Aleluia. Esses dias também, eu estava ali no quarto, aí um rapaz me mandou uma mensagem, me perguntando o significado de um sonho a qual ele tinha tido, podem sentar, de um sonho a qual ele tinha tido, e aí eu falei que se Deus me desse discernimento, eu falaria, se não desse também, eu não falaria. E aí ele contou o sonho, naquele sonho Deus me deu discernimento, e eu passei o discernimento para ele do que significava no sonho. Logo depois, passou alguns minutos, depois que eu tinha falado para ele o significado do sonho, que o Espírito Santo de Deus me deu a interpretação do sonho. Passando alguns minutos, quando eu fui na cozinha ajeitar a comida, começou a vir uma dor de cabeça, um enjoo, e eu comecei a ver tudo embaçado, tudo começou a girar. Aí eu falei, isso é a opressão do diabo, porque Deus acabou de me usar e acabou de vir a dor. Aí eu mandei a mensagem para ele e falei, olha, o inimigo está furioso porque Deus deu o discernimento do seu sonho. O inimigo está furioso e o inimigo acabou de jogar uma seta de enfermidade em mim. Aí eu fui, repreendi pelo sangue de Jesus, 3 vezes repreendi. Na hora, foi embora. Parei de sentir, não senti mais nada. Aí ele me ligou e falou que ele tinha começado a sentir dor. Nisso a gente orou também e a dor também foi embora. Então Deus ele está presente, Deus faz sinais e prodígios para aqueles que creem, amém? Amém. Porque Deus ele é fiel. Maravilha. Nesse áudio vocês ficaram aí com 2 testemunhos. Um da evangelista Josielma, que o calombo que ela tinha nos 2 pés veio assumir lá em Vitória do Espírito Santo, enquanto a gente fazia a obra do Senhor. E outro testemunho, amém, foi meu, para honra e glória de Deus, do cooperador Davi Daniel. E aqui para encerrar, né, esse áudio aqui, contando as bênçãos que Deus está fazendo no meio de nós, eu quero falar também sobre outros sinais e prodígios que Deus fez lá em Vitória do Espírito Santo. Infelizmente, no momento eu não tenho o áudio deles contando a bênção, mas assim que a gente retornar lá para a Vitória do Espírito Santo, eu vou fazer questão de pegar o áudio de cada pessoa contando a bênção para estar trazendo aqui para vocês. Mas enquanto não tenho áudio, eu irei narrar o que aconteceu, porque eu estava presente naquele lugar. Logo assim que a gente chegou em Vitória, as irmãs chegaram em Vitória, porque eu já estava lá, amém? Eu estava lá. Assim que as irmãs chegou em Vitória, a gente já chegou lá com uma visita para fazer, aonde nessa visita, a moça que marcou essa visita havia falado para nós, havia falado conosco, que ela tinha fé e que a primeira família que ia receber o milagre ia ser a família dela, né? E essa moça, ela é católica pé roxa, e ela teve essa fé de confiar em nós esse trabalho. Nisso nós fomos até essa moça, depois que as irmãs chegaram, depois de uns 2, 3 dias, a gente foi até lá, e o nome desse lugar é Cidade Alta, lá em Vitória do Espírito Santo. Aqui no Rio também tem um lugar chamado Cidade Alta, mas eu creio que a Cidade Alta de Vitória do Espírito Santo é ainda mais alto, porque a gente teve que subir um morro muito grande. Nesse morro tinha escadas, tinha pedras, tinha muita coisa nesse morro. A gente teve que subir um morro muito alto para chegar até a casa desta pessoa. E na casa dessa irmã, o que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente fez um culto no lar, a gente fez um culto doméstico naquele lugar, e a irmã, ela tinha problema na perna, ela não mexia a perna direito, ela tinha mal de Parkinson, e ela não estava mais falando direito, a voz dela já estava sumindo.
E eu lembro também que ela falou que estava há 3 anos sem receber o INSS, sem receber a aposentadoria. E ali nós fizemos o culto no lar dela e de repente Deus tomou a evangelista Josielma. E a evangelista Josielma falou para ela: olha, se a irmã crê, a irmã está curada agora em nome de Jesus da sua perna. Dobra o joelho agora em nome de Jesus e seja curada. Nisso a irmã teve fé, dobrou o joelho que ela não conseguia dobrar, se colocou de joelho no chão, não sentiu dor, ela levantou, começou a movimentar a perna e naquele momento Deus curou a perna dela. Logo depois disso, ela voltou para os caminhos do Senhor, porque ela era desviada, ela voltou para os caminhos do Senhor. E logo depois disso, ela foi comprar salgadinhos pra gente, né? Para dar lá de café da tarde. E ela tem mal de Parkinson, então ela queria nos servir aquele salgadinho. Ela queria servir os profetas do Senhor, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a casa que recebe o profeta, recebe galardão de profeta. A palavra de Deus também diz que a casa que for digna receberá a paz, mas a casa que não for digna, a paz voltará para o profeta. E naquele momento ela queria nos servir aqueles salgados, e como ela tinha mal de Parkinson, a mão dela começou a tremer, e ela não teve firmeza para segurar aquele salgado, e o salgado quase caiu no chão. Nisso, uma das irmãs, a irmã Maria do Amparo, ajudou ela, levando ela até a cozinha, para colocar o prato lá, né? Porque ela não ia mais servir o salgado, mas a gente que ia servir o salgado. Aí Deus me tocou para ir até lá e fazer uma oração pela irmã. Eu cheguei lá na irmã e falei: irmã, olha só, a irmã acabou de voltar para a presença do Senhor e Deus curou a irmã da sua perna, curou a irmã do joelho. Se a irmã ter fé, Deus te cura desse mal de Parkinson agora. Eu perguntei para ela: a irmã tem fé? Ela falou: tenho fé. Aí eu falei para ela: então eu vou fazer uma oração pela irmã e Deus vai te curar desse mal de Parkinson agora. Naquele momento, eu e a irmã Maria do Amparo fizemos a oração para a honra e glória do Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus curou ela do mal de Parkinson. Na mesma hora a mão dela parou de tremer, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí ela ainda não estava conseguindo falar direito e ela ainda estava com aquele problema no INSS. E a gente fez uma última oração por ela antes de ir para casa. Nisso nós fomos para casa. No outro dia, o telefone da minha tia tocou. E aí a irmã dela, super feliz, falando com a gente: olha só, Deus curou a minha irmã. No culto de ontem, Deus curou a minha irmã dos pés, Deus curou a minha irmã do mal de Parkinson, e outra, Deus ainda fez 2 novas coisas na vida dela. Deus curou ela da fala, porque agora ela está falando normal, e ela já estava quase perdendo a voz. E a aposentadoria que não estava saindo há 3 anos, ligaram para ela e deram a aposentadoria dela. Isso é o que Deus fez. Deus foi lá naquele lugar e fez a obra completa na casa daquela irmã. Infelizmente eu não lembro o nome da irmã agora. Outra coisa também muito interessante que aconteceu naquele lugar foi quando as irmãs ainda não tinham chegado e eu já estava lá fazendo a obra do Senhor, uma obra missionária. Eu sou cooperador, mas primeiramente Deus confiou essa obra e depois o pastor e me enviou lá para estar fazendo essa obra. O inimigo se levantou grandemente, mas o inimigo tem que se levantar para que venha a ver os sinais naquele lugar. E aí eu estava lá e nisso eu consegui, através do Espírito Santo de Deus, uma visita para fazer. E nessa visita, eu falei para o rapaz que eu ia chamar umas irmãs de fogo, umas irmãs de poder para estar indo naquele lugar. Aí eu chamei a irmã Lucéia Barcelos, chamei a irmã Maria Barcelos, só que infelizmente naquele dia ela não pôde ir, porque ela teve que ir num culto onde a irmã Fátima Cincine ia estar pregando. Eu chamei a Fátima também, só que as 2 não pôde ir. E chamei mais outras 2 irmãs, ao qual não me recordo o nome agora. E nisso nós fomos nessa visita. E aquela casa era uma casa totalmente... Tava uma opressão naquela casa. E ali naquela casa a gente fez um pequeno culto ali naquele lugar. E tinha uma senhorinha de 101 anos naquele lar. E aí nós perguntamos se podia fazer uma oração para essa senhorinha de 101 anos. Eles permitiram, nós fomos lá, fizemos a oração para a senhorinha de 101 anos. E essa senhorinha de 101 anos aceitou Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ali naquele lugar ela aceitou Jesus.
Deus me recorda que agora outro sinal e prodígio que aconteceu naquele lugar também, porque a gente abrimos o ministério lá para honra e glória do Senhor, e nós estávamos naquele ministério, nós estávamos abrindo a igreja às 8 horas da manhã, e a igreja ficava aberta até a noite, ficou praticamente aberta o tempo todo enquanto a gente ficou lá. E ali as pessoas estavam passando na igreja e pedindo oração. Passou uma irmã, pediu oração pra gente, a gente orou por aquela irmã, e logo depois da oração a irmã veio a falar que estava sentindo muitas dores na coluna e que depois da oração Deus curou ela da coluna. Depois disso veio outro irmão também. Esse irmão pediu oração, ele não falou o que estava acontecendo, nós oramos e depois ele contou o testemunho. Ele falou que o irmão dele estava fazendo obras malignas contra a vida dele, e nisso ofereceu um ovo e começou a dar vários ovos para ele da galinha que ele tinha. E ele sentiu de não comer, só que ele ali ficou ali jogando os ovos fora. Só que teve um momento que ele falou, poxa, eu não vou mais jogar ovo fora porque é meu irmão que está me dando. Ele pegou e comeu um dos ovos. E naquele momento que ele comeu um dos ovos, ele começou a sentir uma dor muito forte na região da barriga. E ali ele foi na oração. Só que ele falou que depois daquela oração, a dor desapareceu. Deus jogou aquela dor totalmente por terra. Teve uma outra irmã também, que era nessa visita onde a gente fez, que a senhora de 101 anos aceitou Jesus. Na casa do lado, a vizinha pediu oração para uma mulher que se chama Chauana. Essa eu me recordo o nome. E pediu oração por essa moça, porque essa moça tinha acabado de ter uma criança, tinha acabado de dar à luz a uma criança, e logo depois que aquela irmã deu à luz, ela ficou paraplégica, só mexia a cabeça, não mexia mais nada, não mexia braço, perna, nada. E ali ela pediu oração desesperada, e eu falei, olha, vou estar orando sim, e vou estar dando nome para as irmãs orar também no caderno de oração. Eu cheguei lá, falei com as irmãs, a gente pegou e orou aquela madrugada por essa pessoa. E na outra semana, quando eu voltei lá, eu senti de perguntar como que estava a jovem Chauana. Jovem não, né, porque já é casada. Perguntei como que ela estava, e ali a irmã falou que a Chauana, que não estava mais se mexendo, voltou a mexer a perna. Então Deus naquele momento curou ela, e ela voltou a andar novamente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Teve outro irmão também que estava com câncer, que Deus começou a operar na vida dele, e ele estava em estado terminal. A esposa dele pediu oração, a gente começou a orar, e aquele homem começou a demonstrar melhoras, começou a melhorar para a honra e glória do Senhor, e ela falou que vai terminar de receber a bênção quando ela visitar a igreja, porque é ela que quer a bênção, é ela que tem que ir até Jesus, foi o que a irmã falou. Então o povo de lá está sedento, estão cheios de fé, e Deus está operando sinais e prodígios naquele lugar. Deus me recorda aqui também, no dia que o pastor foi para lá, foi o primeiro culto que a gente teve com toda a igreja, com todo o ministério, que o pastor foi para lá ter o culto. Nisso Deus deu uma visão para ele, e ele entregou para a irmã, e a visão Deus falava que estava curando ela de problema de pressão que ela tinha, e a irmã sentiu o toque do Espírito Santo. A irmã ficou o culto todo, do começo ao final, chorando e falando línguas. Deus curou a irmã do problema de pressão. Esse é o Deus que nós servimos. E tem muitos outros testemunhos que eu poderia ficar aqui contando, mas já está muito longo, então eu vou encerrar aqui. Mas a próxima vez que nós voltarmos lá em Vitória do Espírito Santo, eu irei fazer o máximo possível para pegar o testemunho de cada pessoa que teve bênção naquele lugar, para estar colocando aqui para os irmãos ouvir. E se por acaso não for por aqui, porque o YouTube tá querendo colocar anúncios em todos os canais, mas nós vamos estar tentando fazer uma rádio para o ministério, e se o testemunho não passar por aqui, vai passar lá na rádio do ministério para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é até bom eu não contar todos os sinais que Deus fez naquele lugar, porque se eu contar todos os sinais, quando eu for trazer o áudio na boca deles, já não vai ter tanta graça.
né? Então é bom até que fica com gosto de quero mais, fica com gosto de suspense para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E esses são os testemunhos para glorificar o nome santo do Senhor. E eu sei que esses testemunhos vão edificar a fé dos irmãos, assim como edificou a minha fé, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E creia na vitória, creia na cura, creia na bênção, porque Deus vai fazer grandes prodígios em nossas vidas. Amém? Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, quero de ti me encher. Santo Espírito, manda fogo do céu. Espírito.